Você inclui no PDI, essa universidade não vai poder se recusar a fazer discussão, né? Grupos de trabalho de dimensionamento, né, da sistematização das informações gerenciais, né, porque nós sabemos que tem áreas na universidade que desenvolvem aspectos gerenciais com bons resultados, depois se perdem e eles não são acumulados nem aproveitados por outras áreas. E um outro aspecto que, só para finalizar, para a gente não tomar o tempo todo, né, é comentar que eles incluem uma outra sugestão bem interessante que me chamou a atenção, que foi o seguinte: aquisição e atualização de licenças de software aplicados, né? Eu fico pensando o seguinte: será que isso aqui está resolvido na universidade? Né? Se a gente for olhar os computadores nossos, que eu digo que usamos nas nossas unidades, para quem tem, né? Muitos de nós têm que arrumar uma forma de acessar esses aplicativos de formas nem sempre consideradas oficiais, né? E essa universidade assumiu que ela tem que estar adquirindo e atualizando licenças de software, que ela tem que estar fazendo sua certificação digital, ela tem que estar implantando na universidade software livre. Quer dizer, nós temos um dos programas de inclusão digital para a comunidade, né, do Estado de Minas. Nós produzimos, né, internamente um software livre e nós temos a maioria dos computadores da universidade sem uso desse software, que é inclusive utilizado como ferramenta para a comunidade externa. Como que nós podemos incluir ou fazer uma mentalidade da necessidade da inclusão digital se nós excluímos o próprio trabalhador dessa prática do dia a dia dessa inclusão, né? Então, esses são alguns exemplos, né, que eu queria comentar, que estão dentro desse projeto de desenvolvimento institucional da Universidade Federal da Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte, que eu considerei que é interessante, porque eles assumem para si as suas debilidades, mas assumem também a superação delas. Eu acho que é o que a gente precisa de fazer aqui na UFMG com mais tranquilidade também. Muito obrigada. Bom, vamos abrir agora meia hora para esclarecimentos. Aí eu estou fazendo a inscrição aqui. Eu quero convidar o Paulo Henrique para a mesa, que vai surgir esclarecimentos, e ele já está aqui, fica mais fácil. Vai ter que responder mesmo. Bloco de perguntas? Ok. Esclarecimento. Debate vai ser na parte da tarde. Tá certo? Porque aí a gente faz esclarecimentos, sai para o almoço e depois volta para o debate. Primeiro com o André. João Lucas Marcelino, tem mais alguém? Rose. André, João Lucas Marcelino, Rose. Vamos fazer um bloco de 4 por enquanto, né? Porque são os 4. André, faz favor. Está gravando. Que o aposentado perde. Ou seja, a título de insalubridade, periculosidade. Eu trabalhei muito na área radioativa, hoje perdi tudo, perdi insalubridade, perdi tudo. Não sei se por que eu não perdi o ordenado, porque nesse país de ladrões só existem ladrões, eu não sei como é que não roubaram meu ordenado. Então a gente queria saber o que a FASUBRA está fazendo, uma vez que nós temos a maior tristeza da FASUBRA ter sido filiada à CUT e atrapalhou a nossa FASUBRA daquela época. Eu debati várias vezes, pelejei para ver, ganhou por um voto a filiação à CUT. Eu queria que não fosse filiada. Eu queria desfiliação da CUT imediatamente da nossa FASUBRA. A FASUBRA botar a nossa fortaleza. Eu gostaria de perguntar o que se está fazendo na questão do aposentado, que ali na apoio fala aposentado, os que estão no ativo e aposentado. Então eu queria saber só disso, o que vai fazer na nossa perca. Se nós podemos resgatar a perca salarial, se tem condições de resgatar, e mudar da agora para frente o sistema de aposentadoria, da qual eu vou debater na parte da tarde, um projeto que eu tenho
para aposentadoras futuras. Ô, Mesa, intervenção. Só lembrar que é esclarecimento, viu, gente? O debate vai ser à tarde, viu? Mais de meio-dia, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Rose, estou na coordenação geral do sindicato. Eu queria fazer dois pontos aqui. Primeiro, cumprimentar a mesa, Tonha, Linda, Paulo Henrique, tudo bem? Meus colegas, meus colegas. Bem, a primeira questão que eu queria, que se nacionalmente vocês têm uma estatística de quantos servidores estão no primeiro nível de capacitação. E internamente, até que não sei se o Edson pode contribuir com isso, se tem esse índice de quantos trabalhadores da UFMG estão também no primeiro nível de capacitação, o número é alto, está no documento. Aí explicita um pouco para a gente. E outra questão também que eu queria que a mesa comentasse, é que nacionalmente também, eu particularmente defendo, que na reforma universitária tem um capítulo sobre o hospital universitário, porque ela cita na reforma universitária cidadã até com um condicionante orçamentário, mas que eu defendo que um capítulo esteja na reforma e que no PEDIC também pudesse ter uma capacitação específica para os trabalhadores do hospital universitário. Eu gostaria que a mesa comentasse um pouco sobre isso. Tem mais alguém, gente? Nós vamos encerrar então, tá? Então, Guilherme. Porque aí na fala do Guilherme a gente já encerra, faz o esclarecimento e volta para o debate, tá bom? Depois do almoço. Boa tarde a todos. Eu só queria colocar uma determinada situação. Quer dizer, quando a Tônia estava falando, eu lembrei da UFMG, né, foi até uma imagem que eu tenho na cabeça, de uma assembleia que a gente estava fazendo na escadaria, quando o Pedro chegou com um boletim que tinha feito uma publicação a respeito da qualidade do trabalho realizado pelos técnicos administrativos na UFMG, porque aquilo ali naquele momento, né, era um boletim que publicava isso, ao mesmo tempo encerrava essa questão da avaliação interna da universidade. E por que encerrou, embora haja divergência sobre essa compreensão, né, encerrou por quê? Porque iria se fazer uma avaliação da chefia. Né? Tinha sido feita uma avaliação, quer dizer que não foi avaliação para o processo de enquadramento, né, a gente sabe muito bem sobre isso, mas quando iria se avaliar chefias, e várias chefias, inclusive seriam docentes, né, levantou-se na universidade que não teria essa capacidade para os técnicos administrativos realizar essa atividade, aí cortou essa discussão. Né. Eu estou vendo aqui que ela está voltando, e está voltando com um monte de condicionantes que traz benefício, inclusive, financeiro para o trabalhador. Está falando o seguinte, tá bom, você vai passar o interstício, passa outro, se não tiver essa avaliação, né, você não vai receber isso. Né? Está colocando uma correlação de força que a gente não sabe, né, se ela vai dar conta de resolver esse problema. Eu gostaria de levantar essa questão política aqui, porque eu acho que isso é uma determinada situação que eu acho que inverteram a questão aí no momento. Se tem que ter avaliação, e se você está recebendo essa avaliação, então vai fazer a avaliação. Agora, se você não vai receber e a avaliação não vem, né, essa é uma situação, e é uma questão política aqui na universidade, que ela vai ser retomada agora. Né, isso tem o quê? Isso foi lá em 88, 89, que estava parado por causa de uma determinada situação política. Não sei como que as outras universidades avançou essa determinada situação, mas está claro uma questão aí de correlação de força e de desdobramento de consequência disso. A gente assumiu uma consequência. Nós não vamos receber enquanto não tiver avaliação. Mas se a gente não der conta de resolver essa questão política, como é que fica isso? Eu queria que o pessoal falasse um pouco a respeito questão no PDI envolve todas as pessoas que trabalham na universidade, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito das pessoas que têm vínculo, são terceirizados e questão das fundações também, que
que está envolvido também no trabalho da universidade. É até a última inscrita. Bom dia a todos e a todas. Eu também sou representante no Conselho Universitário e minha preocupação principal em relação ao plano de desenvolvimento institucional são dois momentos. Primeiro, a discussão dentro das unidades acadêmicas, não só das unidades acadêmicas, mas da administração central, que é um dos direcionamentos e a gente não tem visto essa discussão. Outra é a importância que as pessoas estão dando a isso. Nós fizemos uma convocação via sindicato, isso foi para as unidades, estamos fazendo convocação desde a semana passada, e pelo número de pessoas que estão aqui presentes, a gente vê a importância que a nossa própria categoria está dando a isso, né? Aos docentes nem se fala, quer dizer, não está sendo discutido. Provavelmente vai continuar aquela coxa de retalho. E daqui, né, para frente, como é que isso vai ficar? Então, eu acho que a gente tem que estar criando uma forma de estar sensibilizando as pessoas. Talvez nós ainda não encontramos o feeling, né, o jeito, a forma de estar fazendo isso, mas nós vamos ter que encontrar uma forma de estar mobilizando as pessoas para isso. E outra questão da CIS. Eu acho que a gente tem que estar colocando para a instituição o papel real da CIS. Ela é institucional. E eu creio que desde a época que ela foi criada, talvez até pela forma, né, porque pela primeira vez nós temos uma comissão interna que é totalmente indicada pelo trabalhador, votada, totalmente democrática. E isso trouxe a ela, não sei porquê, tirou dela esse papel, né, essa coisa de ser institucional, né? Eu acho que ela está sendo vista como tudo, né, menos como um órgão institucional. Aproveitando a presença da Cristina, que é a nossa representante dentro da Pró-Reitoria de Recursos Humanos com Pró-Reitora adjunta, né, da nossa instituição, que fosse reforçado junto ao reitor, junto à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, o papel institucional da CIS. Ela é da instituição. Ela não é só do trabalhador, né? Ela é nossa, mas ela é da instituição. Ela tem esse papel importante que não está claro. E talvez o caso do espaço da estar jogada no corredor, né? Nós temos que reconquistar esse espaço que a CPPTA tinha, né? Teve, muitas vezes malfadado e não foi reconhecido várias vezes, né? Mas a gente tem que começar a criar uma forma de estar sensibilizando. Já entrou no debate. Gente, nós vamos responder as perguntas e vamos encaminhar para o debate depois do almoço, porque senão ninguém vai. Aí não vai ter nem meia dúzia para o debate depois do almoço. Então eu sugiro que a gente responda, né? Não, Cosme, encerramos as inscrições, a mesa vai falar e nós vamos para o almoço. A fala. Não tem nenhum pedido de esclarecimento. Nenhum, é tudo intervenção. Eu também. Ô pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Não dá pra gente também ficar amarrando, tá, a fala das pessoas, cortar toda hora. As pessoas têm que ser disciplinadas. Então, abriu para esclarecimento, sempre tem alguém que vai fugir um pouco, mas a gente não pode também fechar numa coisa só. Tá? O Marcelinho foi o último inscrito, depois dele não teve mais inscrições. Então, né? Então tá, Cosme, vai lá, faça o esclarecimento lá, seu pedido. Primeiro eu agradeço a mesa, né, por permitir aí consultar os companheiros da plenária. E queria primeiro cumprimentar a nossa companheira servidora Cristina Del Pato, né, Pró-Reitora adjunta dos Recursos Humanos. Mas a pergunta objetiva é a seguinte, né, até que ponto nacionalmente a gente pode estar interferindo nos PDIs? Né, porque há um temor geral de que o tempo está curto, né, e a gente tem toda uma política nacional para todas as universidades. Outra questãozinha ao contrabando, é só perguntar aí para a Tônia, né, que é da Comissão Nacional, é a questão dos porteiros assessoristas da Tônia, aquele negócio de segundo grau, né, que está sendo muito cobrado na CIS aqui, com relação aos superiores que têm segundo grau e não tiveram ganho nenhum nesse processo, sendo que a exigência não era o segundo grau, né, era o quarto ano primário. É só isso, obrigado. Tônia, você quer começar? Só responder as perguntas que estiverem na sua área. Vou selecionando aqui o que sobrar.
João Lucas pergunta o seguinte, o que fazer, já que a pessoa já chegou no nível 4 de capacitação, portanto, ela tinha uma capacitação acumulada historicamente, que foi validada na comissão de enquadramento, e também já chegou no padrão 16, portanto, ela deve ter uns 30 anos de serviço. E provavelmente, se for homem, tem pela frente mais 5 anos e o que a idade exigir, né? Pelo que se tem hoje na questão da aposentadoria. Então, não tem mais o que andar. Né? Lembrando assim, ó, nós não conseguimos conquistar nesse projeto de lei a figura do incentivo à permanência e mérito que exatamente dava conta dessa situação. Né? Que era um incentivo para quem chegasse ao final e ainda não tivesse se aposentado, ou até pudesse se aposentar e não quisesse, e permanecesse trabalhando. Essa pessoa teria condição de receber um incentivo caso o seu desempenho fosse avaliado positivamente, que teria o mesmo valor percentual de um padrão a mais. Seria uma tabela invisível que continuaria até o momento da aposentadoria. Então, é algo que na negociação a gente não conseguiu avançar, e o que ficou colocado, e nós temos que retomar isso, foi que seria algo a ser pensado para o conjunto de servidores públicos federais. Na época, na mesa, é o que foi colocado. Agora, então, essa é uma luta. Essa pessoa tem ainda, não sei se é uma pessoa que teria incentivo à educação formal, mas se não, é um espaço que ela também pode avançar, fazer educação formal para além da que o seu cargo exige. Né? Graduação pós-mestrado é 20%, mais uns 10 anos, não sei. Como? Mas graduação pós-mestrado, mais 20%, na fase de graduação, mestrado, pós, né? Mais uns 10 anos, né? Estudo, ela consegue 20%. Dá tempo. Não, 10 anos de doutorado é meio exagero, né, João? É meio exagero. Estou estressado. Eu acho. Não é bom, viu? Para pele. Faz mal para pele. Mas, enfim, é o que se tem. E eu queria acrescentar mais uma questão, certo? Para o futuro, né? Porque nós não dissemos que a gente está trabalhando na medida do que a realidade tem nos permitido e da nossa força para construir o aperfeiçoamento e se chegar ao conceito que se queria de carreira. Então, assim, uma das questões que a gente verificou lá nos nossos debates mais nacionais em nível da federação foi de que o número de níveis de capacitação que a gente colocou, e a gente colocou em 4, a nossa proposta era 4, a gente vê hoje que aumentar esse número de níveis de capacitação seria algo desejável, porque amplia o horizonte de desenvolvimento da pessoa, e talvez uma das formas de tu estar também ampliando, né, a estrutura toda da matriz e melhorando o teto, né, salarial da categoria, que vai atingir lá quem é do nível E, certo? Então, ao invés da gente só modificar a estrutura de tabela, puxando para baixo os níveis, especialmente o E, a gente introduziria, seria uma forma, mais colunas de capacitação em cada um dos níveis, de forma que ampliasse o nosso horizonte. Então, acho que é uma coisa que está na roda aí dos nossos debates internos. Tá? Bom, a questão da soma da carga horária da ação social, vou entrar, enfim, né? Pode entrar, sim. Ó, o que tem que ficar claro para nós? Quem propôs na mesa de negociação e quem construiu, desde os idos lá de 94, uma formulação que exige um determinado quantitativo de cargas horárias para poder estar fazendo mudança de nível de capacitação, fomos nós, técnico-administrativos. Nós podemos mudar isso. Isso implica em mudar a lei, certo? Agora, essa foi uma demanda nossa por entendermos que uma ação de capacitação
para ter consistência, coerência, e consolidação, ela precisa ter um número mínimo de carga horária. Também compreendemos no nosso debate interno sobre carreira de que não é a carga horária quem necessariamente define a qualidade de uma ação de capacitação, certo? Fizemos um debate longo uma vez em relação a isso, mas nós precisamos manter um padrão unitário de divisão entre todas as IFES. A gente poderia pensar que cada área de recursos humanos é que deveria avaliar se a capacitação que as pessoas têm colocam ela num nível ou no outro. Poderia. Se a gente estivesse num outro patamar, até mesmo de atuação das próprias áreas de recursos humanos. Quando nós fizemos o debate, nós entendemos que o critério objetivo, mais objetivo e capaz de buscar uma unidade na aplicação dele, para enquadramento e para desenvolvimento, era esse quantitativo de carga horária, certo? Para ficar bem claro. A alteração da lei é a única forma de mudar essa realidade. Certo? Bom, essa insalubridade vou deixar aqui para o Paulo Henrique. Nível de capacitação 1, a pergunta da Rose, quantos em nível nacional, qual é o percentual? 73,51% dos servidores ficaram no nível de capacitação 1, 6,97% no 2, 5,77% no 3 e 13,74% no 4. Portanto, a média nacional, pelo que eu vi aqui da UFMG, a UFMG está na média. Tá? Os dados de nível de classificação, então, certo? Quanto à questão de colocar no plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira algo específico sobre os trabalhadores do hospital universitário, eu penso que, bom, pode estar aquilo como eu coloquei, eu acho que isso é uma questão que vocês têm que construir o que vai aparecer como política específica para qualquer setor. Pode ser que no diagnóstico de como está a questão de gestão e desenvolvimento de pessoas na UFMG, se verifique que essa área, os trabalhadores desse determinado lugar, deverão ser priorizados, por exemplo, de forma a aparecerem especificamente como um capítulo. É uma questão que eu acho que é muito mais da comunidade interna da UFMG. Poderá ser os trabalhadores da área de manutenção e obra, lá do apoio, poderá ser, entendeu? Eu acho que é um debate, estou dando só como exemplo. Pode ser que o prioritário seja ter um capítulo específico e detalhado sobre quem é gestor. É um debate a ser construído coletivamente, mas pode estar colocado. Depois, a questão da avaliação, se não resolver, eu acho que é um embate mesmo que a gente tem que estar assim, fazendo de forma firme e organizada para que as instituições deem conta de construir os programas dentro dos prazos colocados e até mesmo antes, porque o prazo é até 1 ano, certo? Mas o fato da gente só andar na carreira tendo avaliação, ou só andar por capacitação, também é algo que historicamente a nossa categoria formulou, defendeu e colocou. Certo? A gente, de muito tempo para cá, não defende que as pessoas andem por mero decurso de prazo. Podemos mudar isso, mas é o que está construído como concepção de carreira para nós, é de que todo o nosso andar esteja fundamentado no desempenho que nós temos, desde que seja avaliado dentro de uma avaliação que avalie também a instituição e as condições de trabalho, e na capacitação e na educação formal, no formato de incentivo. Nós tínhamos antes, lembra, a cada 4 anos anda 1 ano automaticamente? A gente nem propôs isso, não está no nosso projeto colocado. Se vocês lembrarem lá o PCU, em 2001, vocês vão ver que isso já está posto assim. Tanto a questão das cargas horárias, como a questão da forma de desenvolvimento. Como envolve no desenvolvimento as pessoas terceirizadas ou fundação e tudo mais. Eles não fazem parte da nossa carreira, gente.
Então, para eles, essa consequência financeira não vai ter. Agora, como eu já coloquei na exposição anterior, não tem como a gente pensar em avaliar um determinado setor de trabalho num determinado ambiente sem que essas pessoas façam parte da avaliação. Não tem como tu pensar que tu vai qualificar o serviço prestado, digamos, num CPD, num restaurante universitário, numa creche, num hospital, se lá tem trabalhadores que têm esse tipo de nível diferenciado e eles também não forem capacitados. A gente pensar que, bom, quando eu fizer a licitação, eu exijo que a firma já me coloque aqui alguém capacitado, até pode ser um elemento do contrato, né, do edital de licitação. Porém, se nós defendemos que a capacitação do trabalhador público em educação, ela é específica, e ela é diferenciada, ela não é encontrada assim, feita aí na iniciativa privada, nós não vamos esperar que uma firma tenha condição de estar capacitando o servidor da forma como a gente capacitaria. Certo? Então, isso tem que estar contemplado dessa forma. Bom, então eu acho que se fizesse mais o papel da CIS eu posso colocar. Certo, a CIS, assim, ó, ela não é um órgão, ela é sim, né, uma comissão que representa a categoria dos técnicos num espaço institucional e que tem um papel de fiscalizar a implementação da carreira e de formular política nessa área, certo? Ela é diferente da CPPA, certo? Ela não é uma comissão que tem que estar assessorando a administração. Agora, quanto ao espaço, eu vou passar a fala aqui. Tá? Aí o Paulo Henrique acho que complementa, porque deve ter uma noção mais geral do resto do país. Porteiros e o pessoal que lá no PUC tinha um tipo de exigência de escolaridade e acabou na lei tendo outra. Olha só, Costa. O que diz a lei que incentiva a qualificação em relação à escolaridade exigida nessa lei, que a lei está em vigência. Então, se nessa lei está sendo exigido um nível que é superior à anterior, é esse que vale para fins da concessão do incentivo. O que tem, talvez, aí de ruído ou de confusão é que durante um tempo, e a gente tem que voltar isso na Comissão Nacional, havia a hipótese de que tinha havido equívoco ao colocar o nível de escolaridade acima do que o público se exigia, especialmente nessa categoria dos porteiros. Eu lembro que a gente falava muito nisso. E ao final, quando saiu algumas correções lá na Lei da Cultura em dezembro, que mudou algumas coisas em relação aos cargos, não houve essa correção. Nós temos que voltar a ver isso no nível da Comissão Nacional de Supervisão, mas não foi tratado ainda nas últimas pautas. A gente está fazendo o trabalho de racionalização dos cargos, que define a descrição e vai tocar também nesse aspecto de escolaridade, de unificação, se vai mudar nível de classificação ou não. Então, nesse grupo de trabalho, que deverá estar se reunindo agora em setembro de novo, a gente vai estar voltando a definir as questões relativas aos cargos. Por enquanto, é assim, como está ali naquela lei. Dá conta? É só pegar uma questão que é o seguinte. Na discussão que nós tivemos para quem estava no topo da carreira, e a gente havia feito a proposição de a pessoa ter um incentivo, vamos supor que um STEP, né, que é a diferença de um salário para outro ali, eu cheguei no padrão 16, se eu saio do 15 para o 16 é 5% de aumento, que a proposta nossa era 5% de STEP. Tá? Então, do 16 para o 17 imaginário, se era 5%, então teria aí um adicional de 5%. O debate à mesa, ele foi contraposto ao nosso, né, dizendo que com a reforma da Previdência já se tem essa figura do incentivo à permanência, que é quem tem condições de aposentadoria e não aposenta, ele tem isentado aí o seu desconto do PSS. Então essa figura ficou, né, fora da mesa em função disso. Agora, a gente está tratando essas questões todas, lembrando em que cenário a gente está inserido.
há uma política de desmonte do Estado que veio, onde a população olha para nós como algo indesejado, algo que não é sério, né? Algo que é da farra. Por isso que alguns elementos, como a gente tem da ascensão funcional, que é um elemento fundante da carreira, que você poder entrar como um cargo aqui e ascender a outro, né? Isso ficou fora em função de quê? Dos trem da alegria que tinha por aí. O cara entra como servente de limpeza, no dia seguinte ele é dentista, né, do Tribunal de Justiça, porque o pai é juiz. Então, agora isso eles generalizaram tudo. É preciso você mostrar que há regras e há uma seriedade. Avaliação de desempenho. Fui criticado uma época no meu setor de obras na Universidade Federal de Uberlândia, porque eu votei contra, né, a promoção do companheiro. Eu dei um ruim para ele, não chegou no péssimo, ficou no ruim. O companheiro que assinava a folha de ponto, 8 horas ele saía a fazer o biquinho dele lá, trabalhando de pedreiro, arrumando o piso de uma casa, voltava 11 horas e tal, pronto, e ali era o mês inteiro e não trabalhava, os outros pedreiros trabalhando sozinhos. E aí o pessoal queria e acharam estranho, porque eu estava dando uma nota ruim para ele na avaliação, que a avaliação era coletiva, e eu havia feito essa consideração. Pô, você não é companheiro de serviço, não? Eu falei, sou. Eu sou companheiro desse daqui, e como eu não posso ser injusto, porque esse trabalhou o tempo todinho, e o outro não trabalhou. Por que que esse vai ter o prêmio, né? O outro também que não fez nada vai ter? Estou colocando essa reflexão, porque se fosse para a gente ganhar tudo, para servir para todo mundo, ou seja, todo mundo ia lá para cima e tudo mais, não teria necessidade de ter essas regras, e aí não teria esse plano. A gente estaria naquilo que eu disse na minha fala inicial, apenas compondo uma tabela salarial onde todo mundo ganhava tudo. Pronto, acabou. Isso não introduz um caráter de serviço público, né, de função pública, né, e a sorte de todo mundo. E é injusto. Então são essas questões. Então só para responder as outras questões, é o seguinte, já pegando isso daí. Avaliação de desempenho, nós temos que demarcar um espaço sobre o que nós entendemos sobre avaliação de desempenho. É a avaliação do processo de trabalho. Não é a avaliação do sujeito, se ele é bom ou se ele é ruim. Mas é o processo de trabalho e ele, como um agente público, ele teve ou não teve condições de executar a sua tarefa. Por que que ele teve condições e por que que ele não teve? Daí você tem um fruto final. E aí a gente tem tranquilamente todos que estão naquele processo de trabalho, por isso que entra aí o processo, né, a participação dos companheiros terceirizados e fundações, e a gente tem que estar fazendo esse debate. Olha, se eu vou avaliar o processo de trabalho e identifico uma debilidade, e é preciso corrigir, isso se dará através do curso de capacitação, eu não vou corrigi-la no todo se a capacitação for em parte. Mas em Uberlândia nós estamos discutindo com o reitor que a gente tem que ter a contrapartida do financiamento aí das empresas terceirizadas, não dá para a gente estar capacitando. Há um outro debate de que todos são trabalhadores, então isso aí a escola é pública, então todos têm direito e tudo mais. Mas são coisas que não fecharam ainda. Com relação à questão dos hospitais universitários, né, e aí foi colocada a questão da reforma universitária, no nosso projeto, né, a gente colocamos em parte isso, na proposta do governo não cita nada sobre na reforma universitária, sobre a HU, mas tem uma movimentação aí dos dirigentes das instituições querendo incluir na pauta, né, como um adendo, aí a gente tem que estar trabalhando isso. Agora é preciso, ao longo de tudo isso, identificando os setores, não permitir, certo, que a palavra exclusividade apareça no PDI. Porque uma coisa é você determinar prioridades, tá? Aí se você deixa aparecer a palavra exclusividade, você está excluindo o restante lá, então nós vamos tratar só de um setor da universidade. E nós estamos pensando em desenvolvimento como um todo. Por fim, meu amigo Marcelino, eu acho que ele foi para o almoço, eu queria só colocar o seguinte. Bom, primeiro, os adicionais, eles são colocados, né, como uma forma compensatória aos olhos da lei, mas que, né, no trato humano não compensa em nada, porque não tem dinheiro que paga o desgaste da saúde. Né? Então, quando você vê as pessoas que receberam 20% ou 10% de insalubridade no hospital,
ou 40%, e se quiser a gente briga e consegue 100%. A gente consegue 100% e o companheiro vem trabalhar então com 100%, atendeu um paciente, pegou uma meningite e faleceu. Quanto é que vai valer para ele? Porque essa é o primeiro impacto ali, é o pessoal da enfermagem que recebe o paciente, para depois o médico avisar para ele, olha, você não podia ter chegado perto. Então compensa? Aí eu fico trabalhando com raio-x, recebo meu 100% para descobrir 2, 3 anos, 10 anos depois estou com câncer. Pronto, e aí? Então a questão não é essa. Agora o central é o seguinte, esses adicionais, eles valem para a atividade e enquanto está em atividade. Trabalhamos nessa sala que tem um bujão de gás que pode explodir a qualquer hora. Todos temos um adicional de risco. Tirou-se esse bujão, colocou lá fora, acomodou adequadamente. Não tem mais risco, não tem porque está recebendo. Ele não precisa aposentar para deixar de receber. Né? Agora, o que nós estamos trabalhando, foi a pergunta do Marcelino, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando na regulamentação da aposentadoria especial. Tá? Que está lá no RJU, desde 1990, e nunca foi regulamentado. E no governo Lula agora já se avançou e a gente esperava nesse ano fechar essa regulamentação e pelo visto com o calendário eleitoral vai ser difícil, porque tem que passar pelo Congresso. Né? E com relação à CUT, nós vamos ter agora uma reunião na segunda-feira com o ministro Paulo Bernardo, porque vocês viram que a mesa nacional está suspensa. Então várias demandas aqui estavam dependendo dessa mesa. Benefícios nossos foi negociado e está parado, porque a mesa central não bateu o martelo. Agora, juntou 18 entidades sindicais com parlamentares e não conseguiu ainda fazer a mesa voltar. Né? E a gente insistindo. E insistimos numa reunião com o ministro Paulo Bernardo. Então, Marcelino, na segunda-feira, nós teremos uma reunião com o ministro Paulo Bernardo para discutir orçamento e reajuste do servidor público, a liberação de diligência e a mesa nacional e TPCs. E quem conseguiu isso foi a CUT. Nós temos, no ramo da educação, o ANDES e o SINASEF, o ANDES que representa os professores, o SINASEF que pega o pessoal das escolas técnicas e agrotécnicas, que fizeram seus congressos e se desfiliaram da CUT. E fizeram festa. Isso na reunião de segunda-feira confirmou. Terça-feira teve uma reunião das entidades sindicais do Serviço Público Federal. A pauta era uma moção de protesto e montar uma estratégia para forçar a CUT a que as entidades que se desfiliaram da CUT vão na reunião que é da CUT. Então a reunião é da CUT com o ministro para atender as nossas vontades, e aí as entidades que se vangloriaram por se desfiliar da CUT e acharam uma beleza, o máximo, hoje estão lá choramingando com o pires na mão porque não consegue ser recebido pelo ministro, e agora estão pressionando que a CUT tem que deixá-los entrar na reunião da CUT. Eles que vão para uma reunião da CUT para dizer que a CUT não presta. Então a gente precisa ver o seguinte, é livre a opção, agora o indivíduo tem que assumir o peso da opção que faz. Então, assumiu que não quer a CUT, então não vai mendigar para a CUT depois. Então os caras têm que conseguir. Então lá, o Comutas não consegue nem passar na esplanada. Mas estão lá, certo? Então são essas questões aí. Na questão da aposentadoria, né, o que a gente tem visto aí e trabalhado era na perspectiva da gente trazer, né, um movimento para voltar alguns pontos que ocorreram na reforma. Né? Agora, nós não tivemos nenhum servidor aposentado que possa trazer aqui uma discussão de dizer, olha, fui prejudicado. Porque quando você tem uma tabela salarial, o indivíduo tinha que estar aqui no padrão 10, ele está lá no padrão 10, mas com 80% do salário do padrão 10, isso não é prejuízo. É que ele fez uma opção de aposentar proporcionalmente. Não foi a carreira que fez ele aposentar, nem foi o governo. Ele fez a opção. Né? Então são essas questões aí que eu queria colocar. Só colocando uma diferenciação seguinte, a Vale do Rio Doce fazia avaliação de desempenho. Sabe para quê? Ninguém ganhava um centavo se fosse aprovado na avaliação de desempenho. Era só para ver como é que então mudava o sistema de trabalho para otimizar o trabalho. Já o Bresser Pereira, só finalizar isso, só o Bresser Pereira, ele fez a avaliação de desempenho. Se você tirasse 2 vezes letra D, estava demitido. Tá? Com relação à CIS, para finalizar, é o seguinte, quando nós fomos negociar a composição da CIS, o que é que nós tivemos?
a proposta dos reitores de ter aí 20% da CIS indicada por eles. Aí, num ato revolucionário do Comando Nacional de Greve da FASUBRA, disseram não, não e não. E o MEC já avisava, olha, os reitores vão trancar a porteira. Vocês podem ter sala, podem ter tudo, mas informação vocês não vão ter. Então, politicamente era necessário isso. Então, o que vocês estão sentindo aqui, em várias universidades acontece porque os reitores estão dando troco agora. Não quiseram a gente, então agora se virem sozinhos. Em Uberlândia, o que nós fizemos? Chegamos, conversamos com a pró-reitoria, com o reitor, eles indicaram 2 pessoas, nós pegamos o nome das 2 pessoas, levamos para a Assembleia e foi eleito no meio de todo mundo como eleições lá e nós bancamos o nome das 2 pessoas. Então, o trânsito está aberto. Então, politicamente, nós corrigimos isso em Uberlândia dessa maneira. Aonde foi a ferro e fogo, está continuando a ferro e fogo. Era só isso. Gente, não, só um minutinho, Marcelino, não. O tempo agora está com a mesa e depois para o debate final, por favor. Eu estou com a palavra. Primeiro, eu queria falar rapidamente o seguinte. Hoje nós estamos tendo uma reunião com o Conselho Universitário agora, de manhã, já deve estar terminando, onde está tendo a questão do professor associado. O que é, na verdade? Acabou o adjunto 4, depois passa para titular. Como titular tem poucas vagas, o cara fica a vida inteira, 10, 15 anos como adjunto 4. Eles criaram um tal de professor associado, que o cara, depois de 2 anos que ele ficou como adjunto 4, ele vai receber a mais entre 9% a 12%. Né? Então, na verdade, a resposta que foi dada para nós, que a Previdência já resolveu incentivos de permanência, os professores também têm incentivo de permanência. Né? E, no entanto, eles conseguiram solucionar a permanência por longos e longos anos no mesmo lugar, sem nenhum tipo de recurso financeiro, através desse ajeitamento, que, na verdade, é para solucionar a pessoa não ficar mobilizada na tabela a vida inteira sem poder subir. Então, as estratégias, elas surgem. Eu estou dizendo que a FASUBRA lutou por isso, obviamente, mas eu acho que agora nós temos um argumento docente. Quer dizer, por que pode para o corpo docente, por que não pode para o corpo técnico na área de educação? As carreiras são diferentes, mas nós temos importâncias similares. Em relação à questão de receber o retroativo da avaliação de capacitação, eu acho que nós estamos discutindo aqui é uma questão muito política. Se nós deixarmos por conta da reitoria que não se interessar por desenvolver esse processo, nós vamos ficar sem receber durante 10 anos. Se a gente não pressionar no sentido de que isso tem que sair, se não sair, quem tem que pagar o preço é a universidade, não o trabalhador, quem vai estar pagando o preço sempre é o trabalhador. Então esse discurso que não é para subir todo mundo na marra, também tem que valer para a universidade, que ela não pode deixar de avaliar por incompetência de organização dela, porque o trabalhador também não pode se ferrar na marra. Eu acho que a discussão é por aí. Quer dizer, a responsabilidade nossa é de sermos avaliados e a responsabilidade da universidade de promover a avaliação. Se qualquer um dos lados romper esse processo, ele tem que responder por isso. A universidade não pode prejudicar o trabalhador nesse processo, oficialmente, se ela não foi competente para tanto, né? E o vice-versa, se o funcionário não é competente na sua avaliação, tendo avaliação, ele não vai receber por isso. Porque senão a gente tem que ter o cuidado, que a gente já viveu situações em que, quando é de conveniência da gestão, ela promove. Quando não é de conveniência, ela não promove. Então, alguns cuidados. E, por fim, eu queria comentar a questão dessa carga horária não somada. Eu acho que a experiência mundial demonstra que, em alguns momentos, a gente avança e, em alguns momentos, a gente retroage. Né? Nem sempre a gente está avançando para o melhor. Eu não acredito que um servidor que tenha 1000 horas de curso na universidade, de nível médio, ele não tem o direito de receber pela capacitação. Eu não acredito que essas 1000 horas são menos importantes ou o capacitou menos do que as 20 horas exigidas, 60, 90, etc. A CPPTA anterior a esse processo somava os cursos que tinham relações, porque nós sabemos que hoje tem vários cursos que são módulos. Você vai na educação à distância, você faz módulo, faz prova à distância, faz outro módulo à distância e faz prova, e no final de um ano você recebe o certificado. Por que não analisar aqueles cursos que são similares como os cursos que seriam modulares? Isso é questão de visão de mundo, né? Você querer pegar assim, a carga horária fechada, sem fazer análise, sem ter trabalho, para mim é realmente uma visão muito estreita, uma visão de mundo muito limitada. Em relação à questão do porteiro não receber pelo segundo grau, eu acho que a FASUBRA vai ter que reavaliar a questão da enfermagem.
Não dá para dizer que técnico auxiliar é a mesma coisa na carreira de enfermagem, né? As atribuições na lei são distintas. Com a nova lei de diretrizes e base, a tendência nossa é acabar com o auxiliar, porque nós só podemos reconhecer profissional com 2º grau, né? Então, o auxiliar que tem 1º grau, e a maioria deles são os que têm 1º grau, eles estarão excluídos, inclusive, brevemente ao passar do tempo, da carreira, né? Nós vamos formar futuramente só enfermeiro e técnico para o bem do paciente, para o futuro. Mas, no momento, ainda temos muitos dentro da nossa realidade, assistindo, inclusive, nos hospitais universitários, que se esforçaram para fazer o curso de técnico de enfermagem, inclusive quase 1 ano de curso, fora do horário de trabalho, que não receberam nada, porque o auxiliar tem que ter 2º grau. Peraí, quem fez a análise dessa carreira desconhece a prática da organização do trabalho do auxiliar técnico enfermeiro. Nós temos que rever, temos que fazer a reavaliação. Não é porque está pronto que a gente não possa fazer a discussão. O auxiliar tem o técnico receber o incentivo por qualificação. Tem alguns que não. Eu mandei entrar com recurso. Então foi erro da comissão. Vai corrigir. Porque eu vi 2 casos no hospital, mandei fazer recurso. Tá? Mandei fazer recurso. Porque eu acho que cabe recurso. Como porteiro, eu acho que vai ter que rever para 1º grau, porque nossa realidade não é 2º grau, não. E para finalizar, capacitação. Olha, a mesa falou ali à vontade. Eu quero fazer os comentários, quero dizer os não é esclarecimento. É esclarecimento. Questão de terceirização. Foi perguntado sobre terceirização e fundação, o que fazer com eles. Eu acho que tem que fazer capacitação, sim, porque eles são trabalhadores. Agora, nós temos que estar responsabilizando também essa empresa que nós estamos pagando para ela. Uma estratégia muito interessante é de você colocar isso em contrato, né? Nós temos dentro da universidade, o hospital universitário, que tem um contrato de limpeza muito explícito, inclusive de qual é a capacitação que os seus servidores vão ter que ser submetidos, a periodicidade, inclusive quem faz a fiscalização desse plano de capacitação, que é inclusive um servidor público que tem a obrigação de estar acompanhando o contrato e fiscalizando esse processo de capacitação. Agora, se a gente não sabe o que nós queremos desse trabalhador terceirizado, não vai estar para pôr no contrato, né? Então, eu acho que se a gente se organizar de forma que a gente preveja isso no contrato, isso aí está sendo financiado e a gente não pode pagar 2 vezes. E temos que exigir e fiscalizar. É uma estratégia que a gente já tem experiência e que tem funcionado muito bem. Só 2 minutos aqui que eu vou falar. É porque uma questão aqui relacionada a que não foi, parece que não foi respondido. Na universidade, esse processo de avaliação de desempenho foi interrompido em 92, na gestão da professora Vanessa, para reavaliação e retomada em 95. Né? O que, não pela ausência de propostas feitas pelos diversos setores, muito pelo contrário, mas por uma opção política da universidade não fazer avaliação de desempenho. E bom que foi interrompido, porque era um processo que tinha finalidade em si mesmo. Né? Ele se propunha avaliar o desempenho das pessoas, mas não fazia nada mais do que nada menos do que avaliar fatores comportamentais que só secundariamente se relacionam com a atividade e com o desempenho da pessoa em si. Eu me lembro que na época, e até uma pressão muito grande para as pessoas serem bem avaliadas, nos 2 últimos processos antes dessa finalização, cerca de 98% ou 99% dos servidores da universidade foram avaliados como ótimos ou excelentes. Né? Essa foi uma das razões, e isso está, inclusive, aqui no texto como uma diretriz. Quer dizer, ele perdeu a finalidade dele. Fazia-se avaliação para pagar a progressão por mérito, e pagava-se a progressão por mérito porque se fazia, tinha um papelzinho de avaliação e ponto final. Eu não podia deixar aqui de fazer fazer uma provocação, porque quando nós insistíamos, né, nas discussões da CBPTA na pertinência do somatório de carga horária, nós o fazíamos porque víamos que as instituições, via de regra, não que a gente concordasse com os processos de capacitação, mas que a realidade era de processos fragmentados, de carga horária diminuta, para atender situações do tipo apaga-incêndio,
Lança-se um software, eu preciso de gente para poder trabalhar com ele, eu vou fazer a capacitação nisso. Foi com essa visão, não porque a gente concordava com os processos de capacitação. E eu me lembro de ter feito algumas provocações, inclusive com a Rosângela e o Jonas. Eu falei, gente, me diverte demais nessa altura do campeonato, a gente na greve, né? A gente correndo atrás de formas de fazer passar o somatório de carga horária. Porque foi uma situação contraditória, que a gente sabia que essa pressão ia vir de qualquer forma. Porque essa é a realidade. Então, a situação das pessoas hoje no nível de capacitação 1 nos remete a duas coisas. Essa questão da carga horária, que a Tônia situou muito bem, quer dizer, a nossa intenção é de termos cargas horárias de cursos que tenham princípio, meio e fim, e que não atendam simplesmente eu quero mudar essa caneta de lado, então eu dou um curso. Não é isso que serve capacitação. Mas, por outro lado, é atender às demandas da carreira dentro de uma situação mais complexa. Mas, como não aconteceu, essa também é uma das razões que a gente tem aí 73, 76% dos servidores no nível de capacitação 1, que vão pressionar para que a gente tenha uma estrutura de capacitação completamente diferente disso. Quer dizer, não dá mais para a universidade pensar a capacitação a partir do DRH e do setor de treinamento. Não são eles que dizem o que nós temos que fazer, são as unidades que têm que dizer isso. E eles têm que se estruturar para dar conta dessa demanda. A gente vai ter um espaço de debate à tarde. Não, era só para esclarecer a fala sobre a questão do auxiliar, técnico de enfermagem, a questão do porteiro, que o Cosmo tinha perguntado, voltar a esclarecer assim, se depois a gente vai ter um espaço de debate, esses processos de inscrição das atividades de cada cargo e de revisão dos requisitos de escolaridade estão sendo vistos, como eu já coloquei, no grupo de trabalho sobre racionalização dentro da Comissão Nacional. E daí eu acho que a gente pode estar abordando à tarde no debate, eu posso estar esclarecendo um pouco melhor como é que a gente está trabalhando com a questão do auxiliar e do técnico de enfermagem, qual é a proposta da FASUBRA em relação a isso. Nós estamos vendo que várias coisas vão ficar para tarde, para o debate, né? Eu só gostaria de acrescentar duas coisas. A primeira é que muitas vezes, como nós não temos um salário, né, digno, a gente começa a buscar formas de complementação, formas de aumentar esse salário. Então, hoje a gente vislumbra na capacitação essa possibilidade. Então, na CIS a gente até fica comentando que as pessoas só comentam o programa de capacitação, porque ele é o que dá imediatamente um retorno financeiro, né? Dá uma visibilidade. Eu acho que isso é um problema. Inclusive, do ponto de vista de assumir quais são os pressupostos da nossa carreira. Por que as pessoas não estão tão ligadas à questão da avaliação? Ela pressupõe uma mudança muito maior de cultura, né? A dimensão, o dimensionamento da força de trabalho também pressupõe essa mudança de cultura. Então, o dinheiro imediato, ele vem via capacitação. Só que nós estamos num outro patamar de capacitação, que a gente precisa conhecer o que está colocado, né, no nosso projeto, no nosso programa. Tá? A outra coisa que me preocupa é também por não termos um salário justo, a gente briga aí pelas insalubridades, pelas periculosidades. Qual é a nossa capacidade de formulação de um programa de qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida do trabalhador? Isso é fundamental. Não adianta a gente ter 10, 20% a mais e adoecer, né? E aposentar por invalidez e morrer em consequência desse trabalho. Então, essas questões são fundamentais. As outras que eu gostaria de comentar, a CIS e tantas outras, acho que no período da tarde, tá? Obrigada. E Rose tinha perguntado na UFMG quantos por cento de capacitação, quantos permaneceram no nível de capacitação? 71,65%. Tá? Ok, gente? Então tá, vamos parar agora para o almoço. A proposta faltam 4 minutos para 1. Vai voltar às 14h30.
14 horas tá bom. 14 horas, então, que a gente faz o debate, tá certo? Senão não tá para noite adiante aí. Gente, a proposta que nós vamos apresentar para a dinâmica da tarde é a seguinte. Nós vamos fazer a leitura do documento que se encontra na pasta de vocês, esse texto, Contribuição dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação para o PDI da UFMG. Nós vamos ler a introdução e depois nós vamos passar para o capítulo 3, que é o capítulo que fala da gestão e planejamento institucional. Nós vamos proceder da seguinte forma: nós vamos lendo, à medida que for aparecendo alguma dúvida, alguma sugestão, as pessoas pedem destaque, o Edson anota, depois a gente retoma, ok? Podemos trabalhar dessa forma? Vamos lá. Na página 1, Contribuição dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação para o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI da UFMG. A discussão sobre a necessidade de uma nova carreira para os servidores técnico-administrativos em educação remonta à década de 90. A partir de 1994, a categoria passa a articular a concepção de uma carreira que possibilitasse a superação dos problemas do curso, que, defasado, já não atendia às necessidades e demandas dos técnicos administrativos. A categoria aprova a proposta do Plano de Cargo Único, o qual apresentava uma nova visão do servidor público e do papel social da universidade. A Lei 11.091, aprovada em janeiro de 2005, não manteve as características originais do projeto. O elemento conceitual do cargo único e a possibilidade de trânsito entre as classes através da progressão funcional não foram contemplados na nova carreira. A política de contingenciamento que o governo faz para cumprir a agenda econômica comprometeu a negociação ocorrida em 2004, produzindo tabelas salariais com piso e step aquém do requerido para uma carreira atraente do ponto de vista remuneratório. A Lei 11.091 deve ser compreendida dentro deste limite conjuntural. Ela foi produzida pelas indefinições do governo federal, bem como pela ausência de parâmetros e diretrizes de carreira. É desta forma um instrumento intermediário para a construção da carreira da forma como os servidores técnico-administrativos a concebem, mas traz um princípio importantíssimo,
a finalidade de produção e transmissão do saber, baseado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é da universidade, e não de uma categoria profissional. Ou seja, não existe uma propriedade dos processos no interior da universidade, e que todos os trabalhadores no interior das instituições federais de ensino devem ser igualmente responsáveis pela consecução de seus objetivos. A carreira deve ser entendida em seu sentido mais amplo como instrumento estratégico para o fortalecimento e consolidação das universidades enquanto instituições indispensáveis para o desenvolvimento e soberania da nação, e como instrumento de gestão de recursos humanos que busca compatibilizar o desenvolvimento dos servidores em consonância com as necessidades institucionais de incremento da qualidade dos serviços por elas prestados. Portanto, a lei aprovada ultrapassa uma compreensão meramente de recomposição salarial, ainda que contemple uma tabela remuneratória que é, no entanto, qualitativamente superior à atual, por redefinir a hierarquia entre os cargos, por permitir o desenvolvimento dos servidores por capacitação e método, além de contemplar um STEP, diferença entre os padrões, constantes de 3% em março de 2005 e 3,6% em janeiro de 2006. Vale lembrar que a nossa referência para a construção da tabela remuneratória era um STEP de 5% e piso de 3 salários mínimos. Assim, podemos destacar como elementos positivos do plano de carreira, entre outros, esses princípios já foram apresentados aí pela fonte, né? Mas vale lembrar. Valorização do trabalho em educação por meio da reestruturação da carreira, vinculação da carreira ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento institucional, incentivo à qualificação do servidor, reconhecimento dos profissionais da educação enquanto sujeitos do saber universitário e tecnológico, estabelecimento de rede local e nacional de supervisão e acompanhamento da carreira, permanente adequação do quadro de pessoal às necessidades institucionais, reconhecimento do cidadão usuário como titular de direitos e como sujeito na avaliação dos serviços prestados, a possibilidade de reutilização dos títulos de capacitação e educação formal já utilizados ou daqueles que ainda não foram averbados. O enquadramento por tempo de serviço público federal permitirá a retomada da progressão para aqueles que atingiram prematuramente o final da tabela atual. A paridade de procedimentos para ativos, aposentados, pensionistas, diferentemente de outras carreiras do Executivo Federal, possibilitará a retomada da discussão da carreira como a concebemos, em parâmetros mais consistentes, com diretrizes de valorização do nosso fazer, já fixados em lei. Fixa prazos para discussão sobre cargos em extinção e sobre a política de terceirização de atividades. Tem-se, desta forma, um conjunto de elementos que permitem, no campo das políticas de gestão de recursos humanos, avanços conceituais e práticos não desprezíveis para a elaboração e consolidação dos instrumentos institucionais necessários. Contudo, considerando as limitações que mencionamos anteriormente, há que se buscar também a superação de obstáculos impostos ao projeto em sua totalidade e mesmo em relação a problemas já detectados na lei aprovada. Isso é uma tarefa necessariamente coletiva e institucional. Nossa categoria tem contribuído também na elaboração de um projeto de universidade em prol da educação pública, gratuita e de qualidade social. O aprofundamento do debate, da democratização na construção do conhecimento e no acesso à educação superior torna-se fundamental para a construção de um projeto coletivo de universidade. Assim, o projeto Universidade Cidadão para os Trabalhadores foi elaborado e recentemente aprovado na Comissão de Legislação do Congresso Nacional. Outro aspecto que consideramos de extrema importância é a elaboração por parte da instituição, em conjunto com os seus trabalhadores, de uma política de recursos humanos voltada para o desenvolvimento de competências e que inclua necessariamente a construção de uma política institucional de saúde e segurança no e do trabalho. Para tanto, é necessário que se estabeleça um processo de mudança cultural na UFMG, visando a consolidação de políticas continuadas de gestão de RH.
Diante do exposto, considerando que a posição destacada que o UFMG possui no cenário nacional só foi possível ser alcançada com a participação ativa dos servidores técnicos e administrativos em educação e que o nosso desenvolvimento profissional só é possível por meio da carreira que conquistamos e que precisa ainda ser aperfeiçoada, torna-se imprescindível apresentarmos nossas contribuições e defendermos aspectos indispensáveis no Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI da UFMG. Ressaltamos ainda que outras proposições deverão ser detalhadas por nós quando da elaboração do Plano de Desenvolvimento dos integrantes da carreira, conforme consta da Lei 11.091 e regulamentações posteriores. Então, esse é o texto introdutório, tá ok? Renata tem destaque, Guilherme. Mais algum destaque? Wallace. Então vamos, Renata. Ao final? Vamos agora ao texto introdutório, a gente passa e depois a gente vê o capítulo 3. Mas senão fica muita coisa. Vamos lá. O destaque é muito simples, eu acho que o texto está bastante bom. Eu acho que a gente precisa de fazer um comentário sobre o PDI que foi apresentado pela instituição. Né? Na verdade, na minha avaliação, ele depõe contra a capacidade instalada que essa universidade diz ter. Eu acho que no documento que a gente vai entregar, a gente precisa de conter também, né, uma crítica de uma forma clara, de uma forma elegante e educada, mas a gente falar que aquilo não é um PDI. Né? Eu acho que a gente precisa de marcar isso na nossa apresentação. Rosângela, que é uma questão de acompanhamento. Com o destaque que nós temos que fazer a crítica, né? E é uma crítica que nós, conselheiros universitários, temos feito desde o ano passado, quando tomamos posse, e que é o seguinte: essa universidade não pensa, não inclui o sujeito, o profissional técnico administrativo da educação na instituição enquanto produtor de conhecimento, produtor de trabalho e também sustentador desses pilares aqui. Só que eu acho que não deve estar no corpo do texto. Nós temos que fazer um documento crítico, pesado na nossa avaliação do que nós representamos, mas esse aqui é a peça para compor o institucional. Então, acho que nós temos que elaborar assim. Concordo, e ela tem que ser pesadona, não tem que aliviar nada para ninguém. Temos que apontar que nós criamos uma Pró-Reitoria de Recursos Humanos, mas que a política que se faz aqui ela é perversa no sentido de não produzir o mínimo de valorização do técnico administrativo, de cada vez mais colocarmos esses profissionais aqui à disposição submissos, viciados com gratificações, sabe? Eu acho que nós temos que colocar tudo isso aqui, que isso tem que acabar. Não há argumento para a universidade administrar e nos sujeitar, e nós também temos que tomar consciência de qual é o nosso papel. Então, eu acho que nós temos que fazer um documento pesado para a universidade, mas temos que, ao mesmo tempo, fazer um pesado para a nossa categoria, chamando a atenção para o momento e o risco que a categoria corre, porque amanhã ou depois as pessoas acordam, um ano e meio depois, as pessoas falam assim: nossa, era aquilo e ninguém me avisou. A gente viu recentemente um episódio mais ou menos assim. E a gente avisa, chama, então nós temos que fazer também um documento pesado, chamando a atenção dos nossos companheiros e companheiras trabalhadores em educação aqui da UFMG para o momento e da necessidade do envolvimento de todos nós no desenvolvimento desse processo.
Só que o corpo tem que ser esse aqui, porque ele é formal para o conselho universitário, e aquele conselho ali, Renata sabe como é que é, né? Não mudou muita coisa não. Tem acordo, né, Renata? Jonas? Questão de ordem? Questão? Guilherme, Tosse. Aí na primeira parte, na quarta linha, de baixo para cima, né, que faz parte aí, né? Vale lembrar que a nossa referência para a construção da tabela remuneratória era um STEP, eu acho que é de um STEP, né, porque a gente não abandonou essa referência não. Inclusive a nossa luta histórica. Ok. O Arthur lembrou bem ali, quem está fazendo sugestão de texto, podia nos apresentar também. O Guilherme chamou a atenção para uma coisa que eu também tinha observado. Construção alterna os tempos verbais, isso não é bom, né? A gente começa no presente, né? Um presente que projeta para o futuro, mas aí volta, aí a gente volta logo no segundo parágrafo para apresentava. E aí, nesse ponto, nesse mesmo período, eu vou deixar aqui a contribuição que eu acho que ele deve ser acrescido, que é o único momento, me parece, que a gente chama a atenção para o PCU de forma mais incisiva aqui na introdução. Ele continua, porque entendo eu que ele continua sendo a nossa meta. Então, estou deixando aqui por escrito, modificação para, a partir daí, uma visão do técnico administrativo no âmbito da universidade e do serviço público, bem como do papel social da própria universidade, e continua a se constituir meta da categoria. E adaptações podem ser feitas. As outras considerações vão na linha da crítica que quem me antecedeu aqui já expôs, né? E acho que tem que ser feito dessa forma mesmo. A gente vai desenvolvendo aí. Jonas. Na verdade, não aparece aqui na proposta, mas eu acho que é uma preocupação nossa, eu acho que é o grande debate, a gente resgatar o caráter social da universidade. E aí eu gostaria de ver isso aqui como dentro dos princípios institucionais, a questão da democratização do acesso, né, que essa é uma discussão que eu acho que é um caminho importante para a gente estar fazendo esse debate de uma proposta de desenvolvimento institucional. Bom, a gente tem algumas sugestões aqui. Com relação ao texto, já parece que é consenso, né? Ninguém se manifestou ao contrário. Eu acho que a gente tem que apresentar essa crítica mesmo. Mas aí, bem dentro daquela que a Rô colocou, que nós vamos sugerir que esse seja o capítulo, né? A sugestão, a proposta dos técnicos administrativos. Então, essa outra parte a gente vai fazer separado, né? Quando nós fizemos
condensamos o documento, a gente já tinha até separado algumas questões que o Arthur falava. Isso aqui é carta da banda para os conselheiros. Então tem algumas coisas que a gente vai voltar a se reunir, né, com o grupo, e a gente vai discutir melhor com os conselheiros. A proposta do Wallace, então vamos fazer por aprovação, não tem mais nenhum destaque. O texto que o Wallace apresenta foi lido por ele. Tem acordo? Tem acordo? Tranquilo, né? Oi. Pois é, mas a gente precisa ver se ele tem acordo na proposta, não vai ser encaminhado. Né? Porque se não tiver acordo aqui, não vai ser encaminhado lá na Assembleia. Agora, não impede, nada impede que surjam novas propostas amanhã também na Assembleia, tá, gente? O texto do ano, então, tá ok. Orione, é só acrescentar que gestão de recursos humanos, gestão de pessoas. É uma sugestão que se altere no texto onde fala em gestão de recursos humanos para gestão de pessoas. Isso é uma discussão séria. Que é uma questão mais ou menos conceitual. Sim, conceitual e filosófico. Gente, essa questão que a Cléia coloca é uma discussão que nós fizemos, a Isabel não está aqui, né? Isabel. O grupo que condensou o texto também teve essa dúvida, se a gente mantinha gestão de RH ou gestão de pessoas, que é o termo mais avançado utilizado atualmente. Agora o MEC trabalha com gestão de pessoas, então nós falamos, então a gente teria que avançar, embora na universidade a gente não conseguiu nenhuma gestão de recursos humanos ainda, né? A gente já, então, contempla a sugestão da Cléia, a gente faz as alterações. Ok. Essa é uma excelente questão de ordem. Seu Marcelino, a gente no nosso texto a gente fala um pouco da qualidade, né? Nós falamos dessa questão de acesso e tudo. Agora, essa proposta que o senhor disse, nós não a conhecemos, né? E neste momento a gente está discutindo o PDI. Eu acho que a gente pode, para o futuro, conhecer a proposta. Se houver possibilidade mais para o futuro de incorporação, a gente trabalharia. Como no momento nós não conhecemos, acho que fica inviável até a gente colocar a proposta. Mas é que tem coisas mais específicas de aposentadoria. E nós não estamos trabalhando isso neste momento. Vamos seguir mais alguma questão? Mas nenhuma questão com relação ao texto. Ah, sim. Sim. Eu acho que aí a gente teria que fazer essa redação. A proposta da própria federação. Exatamente. E é uma discussão séria na questão da inclusão, né? Da questão da inclusão, a questão do acesso, a gente ampliar toda essa discussão. Nós precisamos fazer na universidade. É consenso, gente? A gente acrescente ao texto os princípios. Você tem sugestão do texto?
trazer para um desses tipos profissionais a ampliação da descentralização da fé. Sim. E aí, o que é que a gente vai trabalhar parâmetros, norma, perspectiva, a orientação dessa proposta cidadã, está contemplado inclusive aprovados em conjunto. Mais alguma questão? Mais alguma sugestão? Por favor. A questão do falou do ingresso, do acesso, eu acho que a questão é quando sai da universidade com a obtenção de novo título que interessa mais para a nossa classe, não tem uma reserva para a obtenção de novo título para nós, é tudo num modo só, não possa ter que concorrer igual ao sistema especializado. Talvez a obtenção de novo título contemplaria a questão de capacitação para muitas pessoas. Não sei se cabe, mas uma sugestão, tá? Obtenção de novo título. Tá? Eu acho que aí seria um detalhamento, né, Jonas? Você viu a proposta da colega? Quando ela fala da obtenção de novo título, eu acho que seria um detalhamento que a gente poderia trabalhar em nível de pedido. Tá? Mas, o princípio, resguardar. Mais nenhuma questão? Isso vai entrar no capítulo 3. Também. Nós vamos discutir no capítulo 3. Vamos então para a leitura do capítulo 3. Eu acho que se ficar alguma coisa pendente, a gente ainda teria tempo para discutir. A outra coisa apresentada pelo Wallace, a questão da redação, Wallace. Depois nós temos que fazer uma revisão geral do documento, tá? Página 5. Gestão e planejamento institucional. O quadro de pessoal técnico e administrativo em educação da universidade é constituído de servidores integrantes do plano de carreira dos cargos técnico e administrativos em educação, aprovado pela Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005. E está organizado em 5 níveis de classificação, A, B, C, D e E, que são os conjuntos de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir dos requisitos de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico necessários para o desempenho de suas atribuições. A gestão do plano de carreira e, por conseguinte, do pessoal técnico e administrativo em educação observará os seguintes princípios e diretrizes: natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino, dinâmica dos processos de pesquisa, ensino e extensão de administração e as competências específicas decorrentes, qualidade do processo de trabalho, reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, pesquisa e extensão, vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições, investidura em cada cargo, condicionada à aprovação em concurso público, desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais, garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e geral, desta incluída a educação formal, avaliação do desempenho funcional dos servidores com processo pedagógico realizado mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais referenciadas no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários, e oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas. Os servidores técnico-administrativos em educação têm as seguintes atribuições gerais, exercidas de acordo com seu ambiente organizacional e sem prejuízo das atribuições específicas. Primeira, planejar, organizar, executar e avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino.
planejar, organizar, executar e avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão nas instituições federais de ensino. Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a instituição federal disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Veja no quadro a seguir a distribuição do pessoal técnico-administrativo em educação ativos por nível de classificação em 2005. Quadro 1, distribuição de servidores técnicos administrativos em educação por nível de classificação. Então, na classe A, nós temos 80 servidores, na B, 331, na C, 1.012, na D, 2.054, na E, 893, total geral 4.370. No quadro abaixo, apresentamos a capacitação dos servidores técnico-administrativos em função de cursos de treinamento, aperfeiçoamento e qualificação realizados, não necessariamente na UFMG. Então, nós temos aí o quadro. Está aí o quadro 3, está na próxima página, está abaixo, mas foi na próxima página. Oi? Quadro 3. Quadro 1 é a distribuição. No quadro 2, o quadro 2, ele precisa ser colocado, tá, gente? É a distribuição dos servidores técnico-administrativos pela qualificação. Nós, infelizmente, não conseguimos os dados ainda de educação formal, tá? Estamos tentando consegui-los. Viu, pró-reitor? Então nós ainda não conseguimos. Talvez via pró-reitoria nós tenhamos os dados para colocarmos aqui na avaliação, se possível amanhã, tá? Porque o documento precisa estar pronto amanhã. É uma questão de informação, que já deve estar disponível lá no DP. Amanhã à tarde, né? O quadro, amanhã à tarde, pode ser. Pode ser? Não vai ser sério, amanhã à tarde. O quadro 3, então, foi bom, André, você ter lembrado, que aí a gente fez de público, né, a solicitação. O quadro 3 é a distribuição, então, da capacitação. Lembrando, né, um dado que já foi falado de manhã, que nós temos um número muito alto de 71,65% de servidores que permaneceram no nível de capacitação 1 com a exigência mínima. Então, tá aí o quadro. Exato. Nós seguimos o que era exigência da lei no enquadramento, tá? E são os dados da comissão de enquadramento. Continuemos. Cabe destacar que o plano de desenvolvimento institucional de cada instituição federal de ensino deverá contemplar o plano de desenvolvimento dos integrantes de carreira por força do artigo 24 da Lei 1191, observados os princípios e diretrizes que enumeramos acima e conterá. 1. Dimensionamento das necessidades institucionais com definição de modelos de alocação de vagas que contemplem a diversidade da instituição. 2. Programa de capacitação e aperfeiçoamento. 3. Programa de avaliação de desempenho. A resolução da Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira estabeleceu ainda os seguintes prazos de encaminhamento. Até 1º/10/2006 para o PEDIC, até 1º/2007, Plano de Capacitação e Aperfeiçoamento, 1º/7/2007, Programas de Avaliação de Desempenho e Dimensionamento das Necessidades Institucionais. O Plano de Desenvolvimento dos integrantes da carreira dos cargos técnico-administrativos em educação busca afirmar que a política de desenvolvimento dos servidores, que envolve capacitação e avaliação de desempenho, deve estar orientado pelo papel do Estado e pelo projeto de cada um de seus órgãos para, a um só tempo, responder à necessidade de qualificar o serviço e aos anseios de crescimento profissional dos servidores.
O desenvolvimento da carreira visa a qualificação do processo de trabalho, considerando sua natureza dinâmica e o cumprimento da função social da instituição, constituindo-se em perspectiva funcional que tenha como parâmetros o planejamento, o desenvolvimento organizacional e a realização profissional dos trabalhadores. No seu estabelecimento, deverão ser observados os seguintes conceitos. Precisa ler esses conceitos? Já foram lidos, né? Precisa? Precisa? Não, né? E aí a cópia mesmo do que está lá na lei. Então vamos aí à página 9. Aí no meio da página está assim. O plano e os programas deverão constituir-se em instrumentos de gestão articulados e vinculados ao planejamento das ações institucionais com os seguintes objetivos: garantir a apropriação do processo de trabalho pelos servidores, inserindo-os como sujeitos no planejamento institucional, institucionalizar a participação dos cidadãos usuários no pensar e avaliar as atividades institucionais, oferecer condições institucionais para capacitação e avaliação que tornem viável a prestação de serviços de qualidade, o cumprimento dos objetivos institucionais, o desenvolvimento das potencialidades dos servidores e sua realização profissional como cidadãos, viabilizar a análise sistemática do quadro de pessoal técnico administrativo e da organização do processo de trabalho, visando a sua permanente adequação às necessidades institucionais, garantir a distribuição equânime de pessoal nas diversas unidades e ambientes da instituição. Com a finalidade de cumprir o que está estabelecido na legislação e princípios expostos, nós, servidores técnico-administrativos em educação, apresentamos as seguintes metas e ações. A primeira meta: consolidação da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, acho que aqui poderia ser por isso, como gestora da política de recursos humanos institucional. Aí a gente vai fazer a substituição para gestão de pessoas. Aí vai ficar Pró-Reitoria de Recursos Humanos e gestão de pessoas. Mas aí a sinática até a Pró-Reitoria tem que ser adequada. As ações. A primeira ação: definição do papel e das atribuições de cada um dos órgãos que a compõem: DRH, DAP, SASP, CPPD. Observação: em relação ao DRH, a sua reestruturação é condição indispensável para a gestão do PCCTAI. Esta necessidade de reestruturação já foi apontada pela própria PRO-RH, que em 2003 instituiu um grupo de trabalho específico que formulou uma proposta ao qual, por diversas razões, não foi implementada. Então, a outra ação: estabelecimento das prioridades de trabalho, aí é de cada um desses órgãos, né? Implantação de setores de recursos humanos, aí setor de gestão de pessoas, em cada unidade órgão, com definição de competências e profissionais habilitados, de forma a descentralizar e articular o planejamento e a implantação de ações onde de fato elas acontecem. Aqui tem um problema de captação também. Aqui tem um problema de redação. E aí a ideia é a implantação do setor de recursos humanos em cada unidade para articular as atividades de recursos humanos, né, com a Pró-Reitoria. E tem que ter essa redação. A segunda meta é... articular. Não está. Sim, tudo bem. A segunda meta: elaboração do plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira e pedir, conforme especificado anteriormente. O programa de dimensionamento das necessidades institucionais e modelo de alocação de vagas. O termo dimensionamento da força de trabalho tem sido utilizado no âmbito das instituições federais de ensino para identificar aquela ação na esfera das políticas de recursos humanos
que o objetivo é determinar, em termos quantitativos ou qualitativos, qual o contingente de servidores necessários para realizar as atividades inerentes ao desenvolvimento das instituições. O termo poderia ser comparado, com algumas ressalvas, àquelas atividades ligadas à administração de cargos e salários, que têm como meta a identificação dos cargos e as atividades ou funções inerentes aos mesmos, e a remuneração que é percebida pelos seus ocupantes numa perspectiva relacional, ou seja, através de técnicas específicas que determinariam comparativamente qual seria o valor pago pelo trabalho realizado. Metodologia. Formação da comissão para a elaboração de proposta, divulgação da mesma e discussão na universidade, apreciação da proposta e aprovação pelos órgãos de deliberação superior, implementação, diretrizes, ações. Desenvolver um instrumento institucional de racionalização, distribuição e alocação de servidores, conhecer o trabalhador da instituição e a sua capacidade de ação dentro dos objetivos institucionais, quem é, onde está lotado, formação, capacitação, tempo de lotação no setor do órgão, aspectos ligados à saúde, se exerce ou se tem interesse em exercê-la, se tem conhecimento dos postos de trabalho dos ocupantes, dos servidores efetivos, contratados por fundação, bolsistas, Cruz Vermelha Brasileira, instrumentalizar os pleitos institucionais junto ao MEC e abertura de vagas para concursos correlatos ao novo perfil institucional e do trabalhador que se quer. Segundo, determinar o quantitativo de servidores técnicos e administrativos necessários em cada unidade, através do estabelecimento de fatores, parâmetros que indiquem ou estejam relacionados direta e indiretamente com o trabalho efetuado e que contemple as especificidades dos setores. Deverá ser identificada ainda a relação entre estes fatores e o peso, ponderação de cada um. Fatores possíveis: variação histórica do quantitativo de servidores, de alunos matriculados na graduação, pós-graduação, extensão, cursos oferecidos, graduação, pós-graduação, extensão, projetos de ensino, pesquisa e extensão, estrutura administrativa, área construída, área não construída, fazendas experimentais, por exemplo, laboratórios, bibliotecas, horário de funcionamento, serviços ou servidores terceirizados. No caso dos hospitais, das clínicas, além da utilização de alguns dos fatores acima, são possíveis pacientes atendidos, leitos disponíveis, clínicas, especialidades existentes, etc. Determinar os aspectos qualitativos da mão de obra necessária em cada unidade a partir do estabelecimento anterior e através de procedimentos sistemáticos e institucionalizados de solicitação de servidores e análise pela instância de recursos humanos. As vagas e sua reposição serão tratadas pela ótica institucional. Regulamentar os procedimentos acima através de resolução do Conselho Universitário. Destaques. Mais algum destaque? Guilherme, Cristina. Guilherme. Ainda diretrizes, ações, no segundo parágrafo, eu creio que deve ser incluído. O vira e mexe fala-se nisso, né? Gratificações, as gratificações informais que a universidade tem, onde está aí objetivos institucionais, quem é, onde está lotado, por tempo,
Depois vem servidores efetivos, dentro desse parênteses aí, incluir as gratificações, importante saber, quantidade, onde estão estabelecidas. Gratificações informais, né, bolsas de extensão, né, e benefícios. Você sabe que tem unidade que está bancando, inclusive, plano de saúde para servidores. Né? É importante a gente ter essa dimensão aí que está ocorrendo dentro da universidade. Compreender? Ela está falando todo e qualquer paralelo. Bom, os que eu sei são esses. Se tiver mais, está na hora de botar na hora. Cristiano. Fala aqui que está gravando. Você pode até não estar como corretor, mas aceita o pedido da mesa como promotora de junta. Eu queria só colocar aqui nas metas, abaixo aí nas ações, está citando aqui os departamentos. E a Pró-Reitoria está sendo reestruturada e esses nomes irão desaparecer. Então aí eu proponho que deixe só a parte de cima e que retire os órgãos embaixo. É uma delas, a primeira. E a segunda, nas metas, na página 10. Isso, aqui está assim, consolidação, né, da PRO-RH, e embaixo está definição de papéis e atribuições de cada um dos órgãos que a compõem. Eu estou propondo que retire o nome dos departamentos, porque não vão permanecer os mesmos. Então aí o documento já não fica desatualizado a partir desse momento. Tá? E a outra proposição é na página 11, onde está lá determinar o quantitativo de servidores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª linha, fala dos fatores possíveis, a variação histórica, e aí vem servidores, alunos matriculados. Eu estou propondo que essa primeira parte da graduação, pós-graduação e extensão seja retirada e fique alunos matriculados e cursos oferecidos em graduação, pós-graduação e extensão. Porque aí você não precisa de repetir as duas. E talvez nem precisasse também do parênteses, não sei. São essas as duas contribuições. Obrigada. Mais algum destaque, gente? Eu vou. São os acréscimos comuns, mas entre eles eu acho que a gente tem que garantir infraestrutura física, mobiliária, de equipamento para a infraestrutura da PRO-RH. Porque até hoje o RH está em área não definida. Todo dia eles são ameaçados. Primeiro era a Química, que queria que matasse o pessoal que estava lá por causa do produto químico. Depois que a Química saiu, quando as pessoas se organizaram dentro do RH, todo dia tem uma ameaça de que vai alguma coisa para lá. Então, eu acho que a gente tem que garantir nesse documento que, se existe uma política, a primeira dela entre as outras é reconhecer que o espaço físico, a infraestrutura de material, equipamento, etc., tem que ser estabelecido enquanto política. A outra questão é para acrescentar aí a regulamentação da política de gestão de pessoas, no que diz respeito à remoção, remanejamento, reabilitação, política de aluno-estudante, liberação para aperfeiçoamento, política de pesquisa. Porque se a gente não falar nisso aqui agora, para não impedir que a gente detalhar, nós corremos o risco de ficar falando em política de recursos humanos, e na hora que a gente vai fazer a política, que é regulamentar realmente essas questões, que a gente já tentou desde a antiga CPPTA e a gente nunca conseguiu. Porque a política que existe aqui na universidade é de gestão do diretor da unidade. Ele faz com o servidor o que ele quer e bem entende, sendo ele bom ou ruim. Basta eu não gostar do servidor e ter uma diferença com ele, que eu coloco ele à disposição. Então, eu acho que a gente tem que impedir essa proposta aí de política de diretor, né? E não política institucional. E, por fim, dentro desses critérios aí do hospital universitário, né? E aí eu acho que a gente poderia colocar aí hospital universitário, mudar essa terminologia para a gente tentar realmente incluir todas as áreas de ensino, extensão, né?
pós-graduação na SPEL, porque a matemática pode estar lá, a administração pode estar lá. Qualquer curso da universidade que tenha interesse de estar hoje no hospital universitário, desenvolvendo pesquisa, ensino, extensão, existe o espaço, porque a estrutura é uma estrutura de empresa, realmente. Mas colocar que nós temos que incluir os fatores subjetivos. Porque tem alguns fatores que são muito subjetivos. Por exemplo, o tempo que eu gasto para estar conversando com o meu usuário. Isso é um fator subjetivo. A atenção que eu estou dando para esse usuário. Então, muitas vezes, eles estão contando a minha produção. Se eu atendi 10. Mas se esquece que, às vezes, um único usuário me tomou 45 minutos a 1 hora do meu tempo do dia para me resolver um problema relacionado a ele. Então, acho que nós temos que incluir os fatores subjetivos, porque senão a gente corre isso de ficar só quantificado. Tem mais algum destaque? Acho que esses acréscimos, parece que houve consenso. À medida que as pessoas foram falando, fui observando aqui uma ou outra manifestação, né, de cabeça, então parece que é consenso. É isso mesmo, gente? É? Só a Rosângela que falou que queria conversar com relação à proposta da Cristina. Já está ok? Então, está aprovado? Ela quer apresentar. Não, nada de contrabando. É porque eu não fiquei convencida da proposição da Cristina, mas fiquei em dúvida da forma como nós vamos apresentar. Então não é nenhum contrabando, porque eu fiquei realmente em dúvida do plano. Nós nem temos, não sei. Porque, na verdade, quando a gente coloca aqui que a gente, digamos assim, disseca, né, para mostrar lá o DRH, o DAP, a CQD, é para falar o que a gente imagina que deva ser cada lugar desse, qual a intervenção que ele tem que ter, né? Então eu acho que talvez fosse importante manter, porque é uma crítica que nós estamos fazendo, uma crítica profunda à ausência de planejamento, à ausência de proposta, de política de recursos humanos. E com isso, a Cristina também não tem problema. Se a gente retira isso, parece que hoje o que nós temos aqui de alimento para a nossa fundamentação é a existência desses setores na forma como eles são. Eu concordo que é um avanço, retirar, rediscutir tudo mais, mas hoje a gente, na verdade, nós estamos explicitando uma ausência de aprofundamento para um segmento, para uma das profissões que sustentam a universidade, que é a política de recursos humanos. E aí, nada melhor do que, eu acho que nós estamos dando reforço para os nossos companheiros e companheiras que estão hoje nesse DRH sem nenhuma função institucional, né, sem nenhum compromisso com a formação de pessoas aqui dentro, de acompanhamento, na maioria dos casos que nós precisamos, e da prevenção dessa nossa, né, desse nosso fazer de gestão de pessoas aqui dentro. Então, por isso, eu acho que é importante manter. Mas, se a Cristina tem acordo, é por isso, é por conta dessa crítica que nós vivenciamos há pouco tempo na universidade. Quando o Arthur chega, eu acho que é interessante a discussão que a Rosângela apresenta, até porque o projeto, né, de reestruturação da pró-reitoria ainda está acontecendo. Né? Então nós já vamos apresentar a nossa proposta amanhã. Então não dá para a gente... Exatamente. É uma correção boba, porque essa observação que está aí logo depois da ação de consolidação da ProRH, isso era uma nota de pé de página na realidade do universidade. Eu estou sentindo a necessidade, até vendo aqui agora um documento que a Tônia nos passou, do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
da gente especificar mais o que nós queremos em relação a esse ponto de funcionamento da força de trabalho. Está pouco, está faltando coisas aqui ainda. A questão de remanejamento interno de vagas, de remoção, é um ponto. Tem outras coisas que eu estava vendo aqui agora no documento da Tônia. Análise de processo de trabalho, aplicação de matriz de alocação de cargos, comparação entre a força de trabalho existente e a necessidade identificada, remanejamento interno de pessoal, identificação e necessidade de realização de concurso público. Eu acho que isso tudo a gente teria que estar colocando também. Né? Então, eu penso porque ela fez essa apresentação das linhas gerais do que se pretende com o programa de dimensionamento, e a gente pode aproveitar e incluir aqui também para definir um pouco mais o que se espera dessa área. Sem tirar, obviamente, o que já está aqui, o que já foi de contribuição das outras pessoas. A proposta do Arthur caminha bem dentro do que a Leonor já apresentou. Nós precisamos colocar claramente, né, o que nós pretendemos com toda essa discussão dessa política de recursos humanos. E remoção é um grande problema que nós temos. Então, acho que a gente não pode só citá-lo ano passado, não. A gente precisa focá-lo aqui no texto. E explicitar tudo isso. Só um minutinho, por favor, João Lucas. Nós não vamos fazer a discussão dos problemas de remoção agora. Nós precisamos localizar quais são esses problemas que não foram citados e apresentar para o texto. Pois é, mas o exemplo é a discussão. Aí cada um vai citar um problema que tem. Eu posso compulsar 20 anos de carreira. Aí, lá, eu especialização desses contratos consultivos aí, contrata 10 lá. Aí discurso os 4 porque cada excesso vai ser planejamento. Exatamente o que eu estou dizendo para você, João. Nós vamos apresentar uma linha somente aqui, falando da necessidade de se discutir e aprofundar a discussão. Agora, todas essas suas preocupações, elas existem mesmo e são corretas. Só que nós vamos explicitá-las mais no PEDIC, tá ok? Aqui nós vamos conter linhas gerais. Tudo bem. E tudo isso nós já está contemplado aqui, tá? Mais alguma sugestão? Mais alguma sugestão? Não? Então estão aprovadas as sugestões apresentadas. Vamos continuar a leitura. Programa de capacitação e aperfeiçoamento. O programa de capacitação deverá ser implementado em consonância com as diretrizes nacionais nas seguintes linhas de desenvolvimento. Iniciação ao serviço público. Ações que visam o desenvolvimento do pensamento crítico do servidor acerca do papel do Estado, dos serviços públicos, da instituição e do seu papel enquanto profissional e de sua cidadania, bem como a sua integração no serviço público e na instituição. Geral. Capacitação dos servidores, visando a conscientização sobre seu papel social e sobre a importância dos aspectos profissionais vinculados à formulação, ao planejamento, à execução e ao controle das metas institucionais. Educação formal. Visa o desenvolvimento integral dos servidores, desde a alfabetização até a pós-graduação. Gestão. Ações voltadas para a preparação dos servidores para atividades de gestão que deverão se constituir em pré-requisitos para o exercício de funções de chefia, coordenação, assessoramento e direção. Interambientes. Compreende ações de capacitação visando tornar viáveis atividades relacionadas e desenvolvidas
em mais de um ambiente e ou órgão específica, ações de capacitação para o desempenho de atividades vinculadas ao ambiente e ao cargo ou ao setor ou a projetos, condizente com os objetivos institucionais e incluídos no orçamento das IFES. Articular as políticas de capacitação com as demais políticas de recursos humanos. Detalhar as possibilidades de afastamento para todos os níveis de capacitação. Detalhar os instrumentos necessários ao levantamento das necessidades de capacitação, avaliações dessas ações e definição de prioridade de ação e competência das instâncias envolvidas no processo. Criar condições para a operacionalização do sistema de capacitação. Garantir a transparência das ações de capacitação através de divulgação das mesmas, elaboração de relatórios, etc. Estabelecer condições para a participação coletiva nas ações de capacitação através da criação de setores de recursos humanos nos órgãos, unidades. Destaque. Meu destaque é aqui, ampliar das ações propriamente ditas, agregando. Aí vem uma série de agregações aqui. Eu acho que eu gostaria de incluir aqui formação de gestão, de gestores. Porque aqui na lei, ela estabelece aqui, na gestão, ela cria uma vinculação aqui de que para a pessoa assumir funções de chefia, coordenação, assessoramento e direção, elas devem ter um pré-requisito, né, que é preparação dos servidores para atividades de gestão. Ou seja, ela cria um pré-requisito para que as pessoas estejam assumindo cargos de chefias e assessoramento e coordenação nas IFES. Então, eu acho que é importante aqui dentro das ações contemplar isso também, né? Os cursos de gestão, para que as pessoas possam estar capacitadas para estar ocupando esses cargos na universidade. Né? Tem um destaque que eu queria fazer de... Um destaque que eu queria fazer de aspecto geral é que em toda a metodologia aqui vem informação